valoriza na sua relação? Respeito, amor ou obediência? Qual desses três tem é mais importante para você? Qual que você mais valoriza? Respeito, amor ou obediência? Pensa nisso. O que é mais importante você receber dos filhos, da esposa, do marido? Vamos pensar no ambiente familiar? Amor. Rodrigo, eu vi uma enquete de um psicólogo, chama Wesley, muito conhecido. Ele fala que depende muito do teu gênero. O homem é respeito, a mulher é amor. Você acha que bate? Bate. Total. Para os outros meninos? Bate, Marquinhos, o que você mais valoriza numa relação? Amor, respeito ou obediência? Amor? Beleza. Cida, respeito? Você? Respeito. André? Respeito. E as meninas? Amor. Amor. Eu tô entre os dois aqui. Mas não dá pra ficar entre os dois. Não dá. Qual que você mais valoriza? Hoje. A resposta é para hoje. Amanhã pode mudar. Mas hoje, amor, respeito ou obediência? Pensa aí. Respeito. Amor. Amor. Bia? Eu estou com Tati vendo aí, não? Luísa? Amor. Ângela? Respeito. Legal. Tá? Obrigado. Eu acho que o respeito... É que assim, se quem tem amor tem respeito, né? Então... Pode enrolar. Meio. Não pode. Não tem para mim essa é a prioridade para você. Não pode. Mas eu penso igual ela. Eu acho que se você... Eu tô com amor, você... Se você Então, tem mas- amor, você tem respeito. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu vou explicar por que não necessariamente. São coisas independentes. Mas se tem respeito, o amor acaba. Não tem respeito, o amor acaba. Ele tende a acabar. Não necessariamente. E eu vou explicar para vocês que não necessariamente. Vai. Amor, respeito ou obediência? Acho que respeito. Respeito. Amor. Amor, beleza. Eu concordo com o que a Laerte falou da pesquisa do psicólogo. Por quê? É psicólogo, né? Psicólogo. Porque, assim, desde a minha formação, tem um livro que me chama muita atenção, que é assim, é um livro para casais. Amor, o que elas mais querem, o que elas mais desejam, respeito, o que eles mais precisam. Porque a mente do homem, você pode não amá-lo, mas se você apontar o dedo na cara dele como se fosse um menino, acabou, mano. Acabou. Ele vai voltar para o pátio da escola na 5ª série, com a galera em volta e alguém com a mão no meio e fala: "Que homem, encosta aqui!" A mente do homem, puf, vira. Se você trata o homem com desrespeitando a masculinidade dele, dói mais para ele do que você faltar com amor com relação a ele. Mas nós não somos feitos de uma coisa só. Nós temos criações diferentes. Isso é em essência é isso. Você pode respeitar muito a mulher, mas se ela não se sentir amada, o que é respeito? Você não trair, compromisso, respeito. Uma olhar para outra mulher, para ela não basta. Mas e se o homem se tornar uma criança? Pior ainda. Aí o dedinho vai... E aí ele volta para ser 5ª série. Aí o bicho pega. Muitas agressões em casa não são justificadas. A agressão nunca é justificável. Mas muita agressão em casa é porque esse mecanismo se aciona. Carol. E aí ele perde a noção. Ele é responsável pelos seus atos, sempre será. Não justifica nunca a agressão dentro de casa. Mas ele perde a noção de com quem que ele está falando. Ele perde a noção de que é aquela pessoa que ele vai devolver para Deus um dia, porque Deus entregou para ele cuidar. A gente perde a noção. A gente perde e muito a noção. Por que dá para acontecer amor sem respeito? Porque depende da sua visão de amor.
Ou você nunca viu relacionamento abusivo? Ela entende que ela ama. A gente viu casos agora de stalker, de pessoas perseguindo a outra, da série, Bebê Rena. Eu não assisti, eu quero assistir, mas teve um caso aqui no Brasil de uma moça que foi presa, mas ali é complicado, porque ela mostrou os prints de que ela teve uma relação com o cara estava sendo infiel no casamento, porque ele ia se safar. Então, assim, meio complicado, mas existe esse amor compulsivo que pega o respeito. Você é meu, você é minha. Você não tem direito de ter vida social, você não tem direito de ser amigo, você não tem direito de ser nada. Você só é minha e acabou. Não tem direito de ter amigo. Tem relação em que o cara não pode ter amigo e ela não pode ter amiga. Então você tem um tipo de amor, mas ele não tem mais respeito pela individualidade da pessoa. Consegue perceber? Então é possível você ter amor sem ter respeito. E é possível você ter respeito por uma pessoa sem ter amor, né? Claro que tem. Você respeita o seu chefe, você não ama ele. O cara fala. Mas você respeita. Com certeza. Você respeita as pessoas. Não é verdade? Então, a gente precisa entender que, assim, o que pra gente é mais importante na relação e colocar para que o outro possa nos entender e a gente entender esse mecanismo que nós não somos apenas binários, né? Então, a gente precisa de respeito, porque sem o respeito, o limite saudável, sem esse limite saudável do respeito, nossos relacionamentos, a nossa família vai para lugares hostis. A gente vai para lugares hostis. E aí a nossa família se torna um ambiente hostil. Um ambiente onde não dá para conviver legal, um ambiente que não é saudável conviver. Eu estava vendo agora de manhã, começou a brotar para mim um negócio acontecendo numa grande igreja no Brasil, e aí o enteado do cara estava falando que o ambiente da minha casa, que o cara era o líder da igreja, o ambiente é horrível. A gente não conseguia entrar eu não conseguia fugir com minhas coisas dentro do saco de lixo, eu fui embora daquela casa porque eu não conseguia morar lá. Então, se você não tem o respeito, a família pode se tornar um ambiente hostil. Então, o respeito eu costumo dizer que o respeito, ele é a cartilagem entre os ossos. O que impede de osso bater com osso no seu joelho? Cartilagem. Quando não tem, taca ácido e lá no nome no negócio. Ele está sem respeito. Por quê? Porque a cartilagem, ela é aquela membrana que fica aqui, o mocotó, né? Aquele negócio que fica aqui e não deixa o osso bater com o osso. Se você perde respeito dentro de casa por seus filhos, por seu marido, por sua esposa, vai começar a bater osso com osso. E osso com osso desgraça. Aí tem que pôr prótese. Se o Rubens está sem respeito, o ossinho então. O ossinho pôs uma prótese. Por quê? Porque ele desgastou. Então, na nossa família, nós precisamos, nas nossas relações, precisamos manter o respeito. O respeito ele é fundamental. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. Sobre o respeito. Nós precisamos simplesmente de respeito. Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3, fala assim. Guarda esse texto. Filhos! De novo. Filhos! O dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e sua mãe. Pois isso é certo. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Não tratem os seus filhos de um jeito que eles se sintam irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina e os ensinamentos cristãos. Tomou? É aí que a gente tem que começar a pensar. E aí eu quero que você pense o seguinte: eu não tenho filho. Tudo bem. Eu quero que você se pense como você como filho. Ninguém aqui nasceu de chocadeira. Você como filho. Eu quero que pense você como pais. Eu quero que você pense você com as figuras que exerceram isso na sua vida, de papel de pais. E mais importante,
as figuras em que hoje você exerce o papel de pais para essas pessoas. Tem gente que exerceu esse papel na nossa vida. Às vezes pai biológico, às vezes outras figuras. Mas eu quero que você se pense aqui também sobre quem você exerce o papel de pais hoje. Quem Deus coloca também na sua vida para que você possa exercer esse papel? Não sei. Olha ao redor. Olha ao redor. Quando uma pessoa vem para a comunidade, eu tenho um papel para desenvolver na vida da Carol. Talvez seja um tio, talvez seja um primo. Eu não sei qual papel vai faltar na vida dela. Eu sei que eu tenho um papel que eu vou exercer. Talvez de avós. Vou exercer na vida dela. Porque a comunidade, a família estendida, ela preenche as lacunas que faltam e a gente tem um papel de Deus para a nossa vida. Deu para entender? Então, cada um aqui tem um papel de irmão, de primo, de pai, de avô, para exercer na vida de cada um aqui. Porque nós não viemos de famílias perfeitinhas. Ou alguém que veio de família perfeitinha? Eu não vi. Alguém que veio de uma família super perfeitinha, que não tinha defeito alguma, família doriana? Alguém veio? Eu não vi. Então eu tenho lacunas. Eu fui aprender a ser marido com um patrão que eu tive. Ser homem da casa. Porque eu não convivi com meu pai, eu não sabia o que era ser isso. Então eu sofri demais. Então, vendo ele ser meu chefe, lidar com a família dele, eu fui aprendendo a como eu deveria exercer o meu papel. Está dando para entender? Então está todo mundo abarcado aqui. Quem tem filho, quem não tem, está todo mundo conectado, certo? Então a gente tem esse papel. E aí, o que ele fala para a gente? Como é que a gente vai desenvolver isso daqui? Deixa eu explicar o texto. A carta, se você não tem livro para ler essa semana, você pode ler o livro de Efésios, que é muito legal. A carta de Paulo aos Efésios. Que ele está escrevendo para cristãos que não tinham a tradição judaica, eram chamados de gentios, que se converteram ao cristianismo, pessoas de outras culturas. Então você lá vê em Efésios 2, versículo 11, ele fala sobre isso. E pessoas que acabaram de vir para a fé, recém-convertidos. E o objetivo dele nessa carta é o quê? Promover a espiritualidade, ou seja, conhecimento de Deus e da igreja, união, e ensiná-los a resistir às forças do mal. E ensiná-los a dar testemunho. Ou seja, aplicar a doutrina, o ensinamento verdadeiro de Jesus cotidianamente, abandonando os hábitos e aprendendo a formação espiritual, ou seja, aprendendo a ser mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo da carta. Então, tudo que você lê está nesse objetivo. O texto que a gente pegou, está a fatia do texto que a gente pegou, que chama perícope, está do versículo 1 ao versículo 9. E nessa fatia, ele estabelece os princípios, nessa fatia que eu peguei, ele estabelece os princípios na relação de pais e de filhos. E eu quero fazer algumas considerações para você. A primeira consideração: relações familiares precisam de valores e princípios. Relações familiares precisam de valores e princípios. Quais são as palavras que ele usa no texto? Obedecer, respeito e disciplina. O que significa isso? A disciplina é um ensino intencional. Pais não podem criar seus filhos, a Deus dará. Tem que ser intencional. O que você está formando nos seus filhos? Tem que ser intencional. Precisa haver uma intencionalidade na criação. Que tipo de homem e mulher você quer formar? Então precisa ter uma intencionalidade. Na relação familiar cristã, há necessidade de uma ética que propõe deveres e valores que geram saúde e respeito nas relações. É preciso a gente ter uma linha condutora onde a minha divergência com a sua, elas vão se afinar com essa linha. Então o pai geralmente tem regras. Quais são suas regras? Suas regras que seus pais criaram você? Tipo, não pode comer manga e tomar leite. Isso é uma regra familiar. Faz sentido. Mas você
Uma outra coisa. Acho que era a Cida. Acho que era a mãe da Cida que fazia isso, acho. Que ele cortava o rabinho do peixe para fritar. Deixa eu contar, se você me lembra se era isso. Cortava o rabinho do peixe para fritar. E aí sempre naquela família cortava o rabinho do peixe para fritar. Virou a bisavó fazer assim. A avó fazia assim. Um dia o neto chegou e perguntou, mãe, por que a gente corta o rabinho? Eu fazia assim porque a avó fazia. Perguntaram para mim, por que a gente corta aqui na família o rabinho do peixe? Fica melhor, avó? Não, filha, é que a frigideira era pequena, tinha que cortar para poder caber. Era só isso. Virou uma regra familiar. Quais são as regras que você tem na sua família, que você traz consigo e que elas precisam ser... Olhar no espelho do cristianismo e elas precisam cair? Quais são as regras que precisam cair? Você precisa criar algumas linhas e algumas regras que fomentem a saúde, o respeito nas relações. A obediência é um princípio importante. Obediência é submeter e se deixar ser guiado. Muitos homens prepotentes, porque tinham pais prepotentes, não se deixam ser guiados pelas mulheres. Em momentos em que as mulheres têm que pegar a direção. Não sempre. Porque não pode cair esse peso sobre ela. Mas tem momentos em que ela é mais capacitada para tomar a decisão de que vai ser. Lá em casa tem uma coisa que ela toma a decisão e não há BO, não tem jeito, ela toma a decisão. É em que lugar nós vamos nos hospedar. Ela até tenta. Ela chega, acha um lugar para a gente se hospedar aí. Banheiro não é legal. Aí eu reúno 5 opções estudadas, olhar os comentários, tá, li 30 comentários de cada um, vi localização, tempo de chegada, tempo até o centro, restaurante que faz delivery, uau, 5 top, sabe, dá uma olhada aí e tal. Não gostei não, prefiro esse aqui, ó. Um que não está na lista. Não estava na lista. Mas é verdade. Entendeu? Por quê? Aí eu já aprendi. Quando ela fala, acha um lugar para a gente ir. Eu até procuro. Mas no final quem vai tomar a decisão é você mesmo. Não precisa procura. Ela fácil. Pizza em casa. Que sabor que você quer? Pega atum ou pega brócolis? Eu vou pegar calabresa e presunto. O que você quer comer? Não sei. O que a gente pergunta? Se eu perguntar o que nós vamos... Lá em casa, isso é outra coisa. O que nós vamos comer? Eu já sei as respostas, as contra-respostas, eu já sei tudo. Eu não sei. Não tenho vontade de comer nada. Agora eu já parei. Sabe, você não vê o que vai comer. Eu já estou com um botão para fazer o pedido. Aí quando ela fala, não sei, pedir, pode ficar tranquilo, já pedi. Eu chamo para participar, para não dizer que eu não dou opção. Mas é a minha, não é com ela. Sou eu, entendeu? Só raros momentos em que ela fala, eu quero comer uma coisa específica. Tipo, ontem não, sexta, ela chegou, e isso é uma coisa que eu me policiei também na comunicação. Ela chegou e falou para mim assim, a gente sair daí, vamos no Outback? Eu já estava pensando, falei assim, vamos no barzinho aqui da esquina. Assim que ela chegar, a gente já vai no barzinho da esquina, pra pertinho de casa, vou a pé, tranquilo, pá, de boa. Cheio de carro, sem nada, vou ali, tem uma isca de lápia ali, que é maravilhosa, tem um negocinho bacana, pá. Ela falou assim, vamos no Outback? Quando sair? Geralmente a minha resposta é, não, você quer ir no Outback? Quando a gente sai, quando eu chego em casa, minha resposta geralmente é o quê? Ok. Eu fiz questão, eu falei, não. Falei, quero. Você quer ir? Eu falei, quero. Mas você não queria? Eu queria sair. Seja bom de for. Queria sair. Aí ela falou, eu falei, não, eu quero, por quê? Ok, aí pessoal. Já que você está falando, beleza. Ok. Não, eu queria estar com ela, eu queria estar para a gente sair para conversar, eu quero. Então, estou me policiando na comunicação, né? Porque a respeito, ela tem o tempo de parar e pensar nisso para a gente sair. E aí eu vou dar uma resposta vagabunda de,
sabem. Então, assim, né? Vamos respeitar. E com respeito, ele leva em conta o ser humano. Ele leva em conta a pessoa teve que parar, pensar, ela teve um desejo de estar lá, ela queria, então leva em conta, eu respeito essa decisão. E como é que a gente aplica isso? Né? A gente está falando sobre relações familiares precisam de valores e princípios. Como a gente aplica isso? Pergunta para você, quais os valores e princípios norteiam a nossa família? Quais são os valores, as regras da nossa família? Existem umas regras veladas, mas vocês discutiram sobre isso? Quais são as regras? Que fomentam o respeito, que fomentam a relação boa, que fomentam a saúde da relação. Precisam de regras. E às vezes algumas regras você não vai curtir, não vai gostar. Porque não faz parte do seu estilo de vida, do seu ideal, da sua criação. Mas para ela faz, ou para ele faz. E aí você abre mão para construir, você está construindo uma coisa, você não está construindo uma imagem semelhança sua, você está construindo uma família. E nessa família você tem um pouco de você e um pouco dela para criar um jeito novo de viver a vida. Não é o que você vê. Eu conversando com uma pessoa um tempo atrás, não vou falar quem foi, mas eu conversando com uma pessoa e é muito legal essa história. Eu estava sentado numa pizzaria com essa pessoa e aí estava conversando sobre finanças. Pô, tá difícil. A gente não consegue sair, eu tenho que sempre falar não, e é difícil pra caramba, porque, pô, eu fico... Eu falei, cara, mas você tá fazendo isso? Você faz besteira. Faz uma planilha de controle junto com ela. E vocês veem se dá pra viajar ou se não dá pra viajar. Porque quem vai dizer não é a planilha, não é você. É a planilha que vai dizer se pode ou se não pode, não é você. Tem muito marido ou muita esposa que está assumindo para si a prerrogativa de ser a pessoa que diz não e diz sim na família. E aí depois a pessoa te vê como inimigo, te vê como aquela pessoa que mata sonhos, te vê como aquela pessoa que detona tudo. Aí você fala, por que eu? Você arrumou um probleminha para você. Tem uma planilha e fala que está aqui. Então a planilha diz se a gente pode ou se não pode. Aí você vai falar, eu queria mesmo, vamos ver a planilha se dá? As contas, põe lá. Não vai dar. Putz, que dó. Você vai fazer aquela carinha. Putz, que pena. Você já sabia que não ia dar. Mas não é você que disse. Tem gente que pode assumir isso para si, essa responsabilidade louca. Não pode. Sem sentido. Certo? Então, quais são os valores e princípios que norteiam a nossa família? Presta atenção nisso aqui, gente. Amor não é pressuposto para magoar. Amor não é pressuposto para ferir ou desrespeitar. Não é pressuposto para isso. Você não pode usar a prerrogativa de amar para você tratar mal o outro. Os filhos sabem muito, mas eles negligenciam e não consideram a experiência dos pais. E os pais consideram muito suas experiências, mas negligenciam as informações dos filhos. E isso faz com que gere o quê? Conflito. Gera conflito. Lembre-se, conhecimento e informação não justifica o desrespeito. Só porque você sabe, só porque você conhece, só porque você leu, não justifica o desrespeito. O respeito é a ética do amor. O respeito é a ética do amor. Beleza? Fechou? Aqui? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Chegado? Segundo ponto que eu queria ressaltar para você hoje. Relações familiares precisam de equilíbrio entre coletivo e individual. Olha o que ele diz. Ele fala para filhos e fala para pais. Esse texto tem uma intenção didática. O conselho é para ambos visando o bem comum. Cada um tem uma responsabilidade e um papel na família. É preciso equilíbrio entre aquilo que é meu e aquilo que é nosso. É preciso equilíbrio. Tem muita gente que vem para a relação e mantém cativo um monte de coisa. Não, isso aqui você não mexe, isso aqui é meu. Não, isso aqui eu respeito. E quem já fez mentoria financeira com a gente sabe, eu respeito, mas eu não consigo entender. Você vai no cartório, assina uma sociedade com uma outra pessoa, mas a parte financeira fica fora do acordo. Não consegue entender isso? É o que famílias fazem com finanças separadas. Você vai no cartório, assina uma sociedade com aquela pessoa, que é um casamento, mas a parte de finanças vocês não se resolvem.
Não, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Eu respeito, e respeito muito. Mas eu não consigo entender. É uma falha minha, eu não consigo entender. Como a gente já casa com uma parte da nossa vida separada. Então talvez a gente tenha que repensar um pouco isso. Ah, mas ele não sabe controlar. Ela não sabe controlar. A educação é intencional. Vamos buscar um conselheiro, vamos buscar alguma coisa, vamos buscar. Se tivesse um problema de infidelidade, o cara tem histórico de infidelidade, mas você quis se aventurar a casar, vocês não iam procurar um jeito de sanar esse problema? Se é que você entrou nessa? Mas por que na área da finança a gente não procura conselho, a gente não procura terapia, a gente não procura nada? A gente precisa aprender. Então, as relações familiares precisam desse equilíbrio entre o que é meu e o que é nosso, entre o coletivo e o individual. No bem comum, a gente parceria, cumplicidade, companheirismo, comunhão, vínculos, responsabilidades coletivas. No bem individual, porque há individualidade, a gente não perde isso quando a gente casa. Aceitação, acolhimento, escuta, empatia, respeito pelas diferenças. Nem rigidez, nem leniência, mas sim respeito. Por exemplo, eu até postei no meu story, não sei quem viu. Vamos fazer um café? Vamos fazer um café. Beleza? Todo mundo aqui vai fazer um café. A gente esquenta a água. Com açúcar ou sem açúcar? Sem. A gente esquenta a água com o pó já fervendo ou o pó fica no coador? O pó fica no coador. A gente, tanto faz. A gente só está fazendo um café. Percebe a quantidade de diferença que dá? Para fazer um café. No final não vai ser um café? Vai ser um café. Mas o método que cada um aprendeu a fazer café é diferente. Existe a peculiaridade que não pode ser excluída. Eu não posso querer que a Sabrina faça café do jeito que eu aprendi a fazer café, porque a mamãe fazia café daquele jeito. Ah, meu irmão tá aí. Cresce. Eu gosto de bolinho de chuva com meio molinho, porque minha mãe fazia com meio molinho. Eu aprendi que comer bolinho de chuva pra mim tem que ser assim. Eu gosto de broa sequinha. Gosto de tem que ser sequinho. É gosto. E tá tudo bem. Tá tudo bem, é gosto. Só que eu não posso obrigar a outra pessoa. Ela não tem o mesmo histórico que eu de vida. Ela não aprendeu a comer o arroz e feijão da minha mãe. O arroz e feijão da minha mãe era da minha mãe. Arroz por baixo, feijão por cima. Ou feijão por baixo, arroz por cima. E aí? Lá no Rio é feijão por baixo, arroz por cima. Aqui em São Paulo, filho, o feijão vai em cima, porque aí o caldo vai por baixo, fica com seus grãozinhos em cima, ripa na chulipa. É assim. Lá no Rio é feijão preto, aqui é feijão marrom. E acha que o feijão marrom chama de carioquinha, não tem nada a ver com carioca, meu irmão. Nada a ver. Mas, tá entendendo? Então, a peculiaridade tem que ter aceitação. É individual, é dele, é o jeito dele. Dormir. De conchinha ou sem conchinha? Sem conchinha. Com o braço ou sem o braço? No frio com o braço. No frio com o braço, calor. Você tem que entender de termostato e temperatura, porque o dia que pode estar frio para ela, pode não estar para você. Qual o termostato? A Sabrina, de vez em quando, ela põe o braço. Mano, mas ela põe o braço na minha costela. Aí eu tenho que dar aquela ajustada para estar numa posição que não pressiona. E eu não consigo dormir, meu irmão. Eu espero ela dormir, quando a mão dela vai pesando. Porque quando ela dorme, a mão pesa. Aí pesa, aí eu sei, dormiu. Aí eu pulo aquela assim, ela vira para o lado. Porque eu não consigo dormir, pesa. Cada um acostumou a dormir de um jeito. Aí fala, não, para ser casado tem que ser assim. Se não for para ser assim, nem casa. Não, naquilo que é peculiar, vamos aceitar. Algumas coisas têm que ser trabalhadas, né? A comunicação durante o dia. Vamos trabalhar, vamos entrar em contato, ter um contatinho, né? Faça, vamos comentar. A oração junto. Às vezes a gente não vê de uma família que orava com a gente antes de dormir, orar com os filhos, mas não entende. Orar com os filhos antes de dormir, dizer no seu ouvido, papai e mamãe te ama. Mesmo quando você chegar em casa e ele já estiver dormindo, ela já estiver dormindo, vai lá na caminha dela.
que muitas vezes é a sua, vai lá e sussurra no ouvido dele, ou no ouvido dela. Papai te ama, mamãe te ama. Acostume-se, por quê? Porque muitos de nós viemos de famílias que não abraçavam. Então são coisas que você vai precisar mudar e que Jesus vai mostrar para você que você precisa mudar. Não é uma coisa assim, a família não abraçava, eu não abraço. Percebe? Tem coisas que você vai mudar, porque Jesus vai propor para você mudar. Tem coisas que a gente vai aceitar que o outro é assim. Agora, tem coisas que são peculiares que a gente precisa mudar. A forma da gente falar com as pessoas dentro de casa não pode ser com gritaria. Quem grita perde o respeito. Não pode para tudo berrar. Aí as pessoas vão para a sociedade e ou sai gritando para todo mundo, ou se fecha numa concha quando tem um grito. A pessoa se torna covarde. Porque em casa é assim. Então o tom de voz demonstra respeito. Você não precisa para cobrar e exercer autoridade e gritar o tempo todo, concorda? Você tem jeito de falar. Não estou dizendo para você ser aquele tipo de pai permissivo. Não tem a ver com a cobrança, tem a ver com a forma que demonstra respeito. Então, nem rigidez, nem leniência, mas sim respeito. O autor Max Lucado tem uma frase que diz: cada pessoa que você vê foi criada por Deus para refletir a imagem dele e merece ser tratada com dignidade e respeito. Cada pessoa que você vê foi criada por Deus, ele precisa e merece ser tratado com dignidade e respeito. Estamos juntos daí? Tranquilo? Terceiro e último ponto. As relações familiares precisam de amor e de respeito. As palavras que ele usa no texto: dever cristão e ensinamento cristão. O indicador de saúde nas relações, eu digo, não Paulo, eu falo, que o indicador da saúde das relações é a forma como nos tratamos. Se um filho dá na cara do pai e da mãe, grita, xinga o pai e a mãe, essa relação não é muito boa, não. Concorda? Se o pai vê o filho fazendo isso, vê o pai fazendo isso com a mãe, o filho vai entender que isso é normal. Se você não presta conta para sua esposa, para o seu marido dentro de casa, quem está vendo vai achar que isso é normal. Mas tem que ficar prestando conta? Você casou, filho. O problema é teu. Prestar conta sim. Aonde você vai? Que horas você volta? Com quem você vai estar? Faz parte. É respeito. Você casou. Você quis casar. Ninguém te obrigou. E isso faz parte do respeito da vida comum. Percebe? Faz parte. E a gente tem que manter isso. Solteiro que é assim. Se pegar no final de semana, passa uma semana sem se falar, chega na sexta, liga pro contatinho e fala: vamos sair? Isso é vida de solteiro. Durante a semana ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe para onde vai. Isso é vida de solteiro. Isso não é independência, isso é vida de solteiro. Casamento é independência, mano. Cai por terra, não é assim. É uma relação de codependência um com o outro. Concorda comigo? Tá entendendo? É assim que funciona. Então, a ética cristã das relações é amor e respeito. Então, a base que você vai construir as suas regras na sua família, amor e respeito. Amor e respeito. Como a gente aplica isso? Muitas famílias se tornam esse ambiente hostil e precisam considerar o peso das palavras. O peso das palavras que a gente usa. A gente precisa considerar. O uso de armas de brinquedo é muito sério. Você sabe o que é arma de brinquedo? Eu tenho certeza que você lembra uma pistolinha de arma, isso aqui. Não. Armas de brinquedo são situações e ameaças que sabemos que não vão acontecer, mas que ferem e nos machucam. São palavras que são diariamente ditas para agredir e machucar as pessoas, e principalmente aquelas que estão perto de nós. Tipo assim: eu vou sumir no mundo. Nosso casamento acabou. Eu não aguento mais você. Se continuar assim, eu vou pedir o divórcio. Eu te odeio. Você não tem jeito. Isso são armas de brinquedo.
A gente usa isso como ameaça, porque a gente sabe que machuca a pessoa. Maldita a hora que eu casei com você. Numa relação saudável, numa relação cristã saudável, a possibilidade de desfazer o casamento não entra na conversa. Porque a gente faz uma escolha para a vida. Então a possibilidade do casamento se dissolver não entra na conversa e não é usada como ameaça. Nunca. Porque você não sabe o mal que isso causa na outra pessoa quando ela está ouvindo. Você está comunicando que qualquer coisinha que te desagrade, ela pode ir embora. Que segurança ela tem para permanecer com você e de criar uma vida a longo prazo com você? É por isso que algumas mulheres criam poupancinha no caixa 2, para que na hora que o bicho pegar, filho, eu meto o pé. Porque eu amo, mas não tenho segurança nenhuma nisso daí. Então o uso de armas de brinquedo é muito sério, a gente não pode ficar usando isso. Num ambiente de respeito, um ambiente de respeito considera-se a identidade do outro em amor. É uma pessoa, é um indivíduo, a gente precisa pensar nisso. A sua capacidade de dizer a verdade deve ser proporcional à sua capacidade de ouvir verdades. Eu vou repetir. A sua capacidade de dizer a verdade precisa ser proporcional à sua capacidade de ouvir verdades. Porque falar a verdade todo mundo quer. Ouvir verdades nem todo mundo quer. Mas precisa ser proporcional. O relacionamento familiar somente ocorre de modo saudável quando há amor e respeito. Conclusão. Quando se perde o limite do respeito, perde-se o amor e perde-se a família. E quando isso acontece, apenas Jesus pode usar o poder da graça para redimir, restaurar e reconciliar nossos relacionamentos e nossas famílias. Só quando me aproximo de Jesus e bebo dos dons dele, da paciência, da mansidão, do domínio próprio, da capacidade de perdoar, peço para ele limpar meu coração, peço para ele agir na minha vida e me transformar, aí eu posso ter esperança de uma categoria nova. Eu termino com uma frase da ministra da missão da EPI, Jaqueline Paz, para vocês que são pais, é muito importante. Ela fala assim: os nossos filhos nem sempre seguem aquilo que a gente fala, mas eles sempre seguem o que a gente ama. Os nossos filhos nem sempre seguem o que a gente fala, mas eles sempre seguem o que a gente ama. Se você centraliza Deus e ama Deus na sua família, os filhos seguirão. Amém? Quero orar com você, para depois a gente abrir para uma conversa. E aí a gente encerra a gravação. Jesus querido, obrigado por nos trazer essa informação, essa palavra tua, para transformar nosso interior. Ajude a gente a lidar com tudo isso que foi falado e a perceber onde estamos falhando e as mudanças que precisam acontecer em nossas vidas. Abençoe cada um que está aqui, cada um que está em casa, e que as nossas famílias possam ser pautadas no amor e no respeito, e que juntos possamos em família expressar a tua imagem e semelhança, em nome de Deus. Amém.